Você está ouvindo CoBlueCast. Beleza, então começamos aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do CoBlueCast. Dessa vez eu trouxe o Ederson Casimiro, que é presidente da Cibalc, CEO da Rai Gestor. A gente vai falar um pouquinho sobre associações, terceiro setor, e vai contar um pouco dessa grande experiência que ele tem nisso para nós, né? Então, Ederson, se você pudesse apresentar para o pessoal, te agradeço. Legal, Gustavo. Obrigado aí pelo convite, cara. Estou bem feliz de vir aqui trocar uma ideia, né? Eu gosto bastante de conversar, vai ser uma oportunidade legal da gente contar muita história aqui. Bom, eu sou, como você mesmo disse, né, eu sou Ederson Casimiro. Atualmente eu estou à frente da Rai Gestor. Dentro da Rai Gestor nós somos um software de gestão, uma plataforma que faz gestão para entidades. Então, dentro do nosso software, as entidades conseguem fazer controle de associados. A gente tem uma fintech dentro do software, né, fazer toda essa parte de gestão que ajuda bastante aí no dia a dia das entidades. E agora, né, recente, eu assumi um novo desafio aí, como presidente da Cibalc, né, Associação Empresarial de Balneário Camboriú, onde eu estou ainda mais dentro de uma entidade, né, que conseguindo ver os desafios agora por uma outra visão. Então, um desafio bem grande, mas está sendo muito legal esse início aí de trabalho. Legal, Ederson. É muita coisa, né, Ederson? Pai, tem 2 trabalhos, então é muita responsabilidade. E tem essa agora, né? Recém-pai do Henrique, né? 4 meses, vai fazer 4 meses já primeiro agora. Meu Deus, só quem sabe conhece esse desafio, né? De fazer tudo isso. É verdade. Mas, cara, que legal. Eu acho que a gente poderia começar com uma coisa um pouco mais de conceito, assim. Quais são as principais diferenças entre uma empresa comum, assim por dizer, no termo leigo, e uma associação, uma entidade, né? O que diferencia elas? Legal, Gustavo. Eu tô sentindo agora na pele, né? Eu já participo, assim, aqui na Cibalc mesmo, eu já era diretor de tecnologia há mais tempo, participei de núcleos. Então, a minha vida aqui na Cibalc, ela não é recente. Então, eu já conheço um pouquinho, assim, e até porque a gente vende software para entidades. O que principalmente diferencia dá para dizer assim, né? Via de regra, é a dedicação. Então, vamos fazer uma comparação, tá? Imagina que você vende software, né? A CoBlue vende um software bacana isso, com a metodologia OKR para implementar. E quando você chega numa empresa, né, o decisor daquela empresa, ele está focado naquela empresa, ou seja, é a atividade fim dele via de regra, normalmente, tá? Quando você chega numa entidade, por exemplo, eu sou um voluntário, eu sou um presidente que sou um voluntário, que eu dedico uma parte do meu tempo para presidir a Cibalc. Então, eu participo de eventos, eu fecho contratos, eu vou aqui. Mas, por exemplo, você não vai conseguir falar comigo com a mesma facilidade do que você vai conseguir lá dentro da Rai Gestor ou da Onexo, que são as empresas que eu sou sócio. Então, essa é a principal diferenciação, né? Porque o que acontece? Normalmente, né, os diretores, os presidentes das entidades, eles são cargos onde eles são voluntários, ou seja, eles dedicam uma parcela do seu tempo. Então, quando você precisa tomar algum tipo de decisão, primeiro você vai tomar uma decisão para a empresa, a qual, né, você tira os seus proventos, tira a sua fonte de receita, e depois você vai tomar as decisões, né, dentro da entidade que você atua, pelo fato de ser voluntariado. Então, essa questão da dedicação, ela impacta muito. Então, impacta porque se você não tem dedicação total, full time, para aquela gestão, acaba que, obviamente, ela fica um pouquinho menos eficiente do que no mercado privado, né? Isso que muda um pouquinho. E tem uma questão, às vezes, até um pouco mais técnica, Ederson, que eu estava vendo, inclusive, no blog de vocês ali na Rai Gestor, para tirar essa dúvida, ele conseguiu me responder, mas eu queria que talvez você compartilhasse um pouco com o pessoal. Existem algumas diferenças mesmo no termo, né? A gente vê ali, tem a fundação do Estado de São Paulo, aí tem a associação. O que muda de uma coisa para outra? Uma associação para uma federação? Tem uma diferença prática, assim? Tem sim. Tem uma diferença bem prática. O que acontece é o seguinte, né? São níveis hierárquicos dentro das entidades. Então, normalmente, você tem uma confederação, né? A confederação está mais a nível nacional, né? Geralmente, você tem uma federação que está abaixo da confederação. Vou dar um exemplo para vocês das próprias associações empresariais. Então, você tem lá a Confederação das Associações Empresariais e Comerciais, que está um passo acima. Abaixo delas tem algumas federações estaduais, né? Então, dentro de uma hierarquia, tem a federação. Em Santa Catarina tem a FACISC, por exemplo, né? E abaixo dela tem as associações empresariais, que elas estão entre regionais de cidade, em alguns casos até de regionais mesmo, né?
Então, como que funciona isso? É como se fosse um guarda-chuva onde as associações empresariais elas têm amparo para fazer um trabalho. Então, vamos imaginar o seguinte, né? A Cibalc, ela está sob o guarda-chuva da Facisc, que é o maior sistema empresarial de Santa Catarina. Ou seja, para a Cibalc trazer algum tipo de benefício, né, para os associados, é muito mais fácil, por quê? Porque você tem esse amparo da Facisc que consegue ter volume. Então, a gente consegue fazer uma negociação de volume que facilita um pouco, né? Então, geralmente é isso que acontece, né? Geralmente é isso que acontece, que você tem essas facilidades aí que consegue te ajudar um pouquinho na gestão da entidade aqui. Legal, Ederson. Tem uma dúvida que eu fiquei pensando esses tempos, assim, você pode abrir uma associação para vários fins, né? Até onde eu entendo ali, mas a gente tem bastante essa presença das associações empresariais, comerciais aqui no Brasil. Qual que você acha que é o grande benefício da pessoa se associar, fazer parte? Ela está indo lá em busca de oportunidades, de networking, de investimento. O que ela busca ao entrar numa Cibalc, por exemplo, ou numa similar da cidade de quem está ouvindo daqui a pouco? Gustavo, eu acho que é uma série de fatores, tá? Primeiro o seguinte, a gente tem um lema dentro do cooperativismo, do associativismo, que a gente sempre fala que juntos nós somos mais fortes, né? Então, o que significa isso, né? Uma coisa é o seguinte, uma coisa é eu vou sofrer as dores do empreendedorismo de qualquer jeito, tá? Não tem, eu vou sofrer. Agora, se eu puder sofrer essas dores do empreendedorismo, conversando com pessoas que sofrem de dores parecidas, essa dor talvez ela se remedie mais fácil. Talvez essa dor fica mais suportável. Então, quando você está em qualquer entidade, né, seja ela entidade sindical, entidade associativa, ou até mesmo, se a gente pode considerar, até mesmo dentro de ONGs, né, que faz um trabalho ainda mais focado assim, em ajudar de alguma forma, quando você está junto de pessoas, junto de empresas que padecem das mesmas dores que você, fica mais fácil. Então o associativismo ele ajuda com isso, né? Ele te ajuda a fazer mais negócio, ele te dá visibilidade, né? Ele te ajuda a fazer mais benchmark, porque eu olho para o lado, eu tenho os núcleos setoriais, onde empresas parecidas, né, trocam ideias, trocam figurinhas. Então, eu acho que essa parte, né, do associativismo ela é impactante por isso, porque você tem ao seu lado, né, pessoas ou empresas, né, que você consegue compartilhar, né, e um amparar o outro no momento específico. Né? Quando a gente olha um para o outro e olha para o lado, opa, meu colega aqui está passando por algo que eu já passei, eu vou estender a mão. Agora eu estou passando por um problema que eu sei que alguém passou. Então você está no meio. Eu sempre digo, você está no meio, e quando você está no meio é mais fácil de você ser visto, de você ser lembrado, ou de você pegar aqui uma dica, alguma solução, eu acho que isso ajuda. Né? E mais a gente acaba ganhando corpo, porque uma coisa é só a Raiz Gestor estar ali precisando de alguma demanda, que seja ela política ou não, né, de alguma questão. Agora, outra coisa são um grupo de empresas que se unem em busca de algum fim. Facilita muito mais, né? Ganha muito mais corpo. Eu imagino que talvez alguém esteja nos ouvindo aqui, pensou em todos os benefícios que você falou, as características que gostaria de ter, mas daqui a pouco não tem na sua região, na sua cidade, alguma coisa parecida. Quais seriam alguns passos que a pessoa poderia fazer para dar início na sua cidade, daqui a pouco mora em um lugar que não tem, né? Na sua associação comercial, juntar algumas empresas. Como é que a pessoa faz? Ela junta algumas empresas, entra como se fosse abrir uma empresa numa junta comercial da vida. Como que ela pode começar um processo desse? Existe todo um processo. Por exemplo, eu moro na cidade XYZ, que não tem nenhum movimento parecido, que não tem nada acontecendo. Eu acho que assim, o principal passo é o seguinte, é você identificar algum tipo de demanda e assim, uma entidade ela nasce para solucionar ou para resolver alguma situação, né? Você não acordei, não tenho nada para fazer, vou abrir uma entidade. Né? Então, quer dizer, primeiro nasce um problema, uma demanda, né? Então, você imagina que a cidade XYZ tem um monte de empresas que sofrem com demanda de mão de obra qualificada, que sofrem com altas taxas de impostos, ou que sofrem com uma dificuldade muito grande de captação de recursos, enfim, algumas dores que são comuns, né, entre uma empresa, nesse caso, nesse exemplo que a gente está trazendo. Então, o primeiro passo é você se juntar, né? Você se junta e para discutir, para conversar, estou entendendo aqui que você tem algumas demandas que são parecidas com a minha, mas eu conheço uma empresa X aqui também que tem demandas parecidas com a nossa. Então, você começa a conversar, você começa a trocar e essa formalização, ela é um processo natural.
né, que vai acontecendo. Até porque chega um determinado momento, você precisa ter um CNPJ, porque você precisa utilizar algum tipo de plataforma, você precisa emitir boleto, você precisa ter uma conta bancária para movimentar dinheiro, né, você precisa captar algum tipo de recurso de algum fundo, de algum processo, né, você precisa ter uma representatividade, você precisa ter um corpo diretivo que represente junto à prefeitura, junto aos bancos, junto às cooperativas, né? Então, assim, esse processo ele vai acontecendo, ele vai emergindo naturalmente, né? E aí, quando você chegar nesse processo, existem escritórios de contabilidade que são especializados, né, nesse processo com a entidade do terceiro setor. É isso que é o legal. E aí ele vai amparar, até porque aí tem uma série de documentações, né? Você precisa ter registro de ata, formação do corpo diretivo, enfim. Tem uma série de processo burocrático que é um escritório de contabilidade especializado na área vai conseguir ajudar. Mas eu acho que assim, independente desse processo formal, dessa parte burocrática, eu acho que o mais importante é que assim, não dá para a gente acordar, poxa, não tenho nada para fazer, como eu disse, vou abrir uma entidade. Poxa, primeiro você precisa entender a luta pela qual, né, essa entidade vai batalhar, seja uma associação de recursos humanos. Bom, vamos unir aqui pessoas da área de RH para fazer isso. Uma associação empresarial, né? Então, e busca dentro das federações, poxa, vamos lá, eu sou aqui de uma cidade que não tem uma associação empresarial, né? Primeiro vai atrás da FACISC para entender, FACISC, tem alguma associação de outra cidade que contempla a nossa cidade? Como é que funciona o processo? E aí você vai se informando para entender esse processo burocrático, né? Que é natural, é um processo natural. Tem um ponto que você falou lá no começo, na verdade, que eu queria retomar, porque vai tanta pergunta vindo na cabeça que eu vou jogando uma de cada vez, mas para o pessoal não ficar doido. Mas assim, você tinha comentado ali da pessoa ali, que, por exemplo, tem uma empresa ou trabalha no negócio e tem associação como uma coisa que ela faz part-time ali, né, faz como alguma coisa secundária. A pessoa consegue ser remunerada por meio de uma associação? Eu sei que tem algumas restrições no sentido de você não ter lucro, mas isso significa necessariamente que ela não tem uma remuneração? Ou a pessoa conseguiria ter como seu emprego principal, por exemplo, a associação e fazer isso dentro de todas as conformidades normalmente? Legal, Gustavo, essa é uma boa pergunta, tá? O que acontece? Tudo vai de acordo com a documentação de cada entidade, tá? Cada entidade, ela vai lá, ela formaliza, ela registra, né, toda a parte da documentação, e nessa documentação ela vai dizer quais são as diretrizes, né? E aí é o seguinte, né? Eu conheço casos de entidades que são compostas somente pelo time voluntariado, né? Que são os próprios diretores, presidente, que via de regra são as menores. E aí eu te dou o exemplo da própria Cibalc. Como que a Cibalc funciona, tá? O diretivo, presidente, diretoria, são todos empresários, né? Que trabalham de forma voluntária, né? Na questão estratégica, tá? Entretanto, a Cibalc, ela tem aqui colaboradores que trabalham full-time dentro da entidade e que são remunerados por isso, obviamente, né? Então, para você ter uma ideia, o nosso diretor executivo, né, que é o Fernando Assante, ele trabalha full-time na Cibalc. Ele é um prestador de serviço que tem contrato com a Cibalc, que é remunerado por isso, né? Entretanto, o nosso diretor comercial, diretor de relacionamento com associados, né, que são os VPs, os vice-presidentes, eles são todos voluntários. Então vai muito de encontro a qual que é a documentação da entidade, de como que ela faz, é o regimento que a gente chama, né? Como é que o regimento dessa entidade fala? Então, normalmente funciona assim, né? Os presidentes e diretores, eles são voluntários, e aí é claro que tem os colaboradores, o pessoal de marketing, o pessoal da comunicação, a turma da finança, né, das finanças, que aí são colaboradores que prestam serviço e são remunerados por isso. Via de regra é assim que funciona. Pô, legal. Cara, eu acho que eu praticamente cumpri minha missão hoje, que era ter uma aula sobre o terceiro setor aqui. Já consegui ter essa ideia bem redonda aí na minha cabeça. Muitas informações aí que você falou, acho que são dúvidas comuns, né? Às vezes o pessoal confunde, não pode ter lucro, quer dizer que ninguém ganha nada, ou não, como é que funciona isso? Acho que tu conseguiu esclarecer de uma forma que ficou muito simples, assim, e tu fez muito rápido, né? Então ficou bem legal. Eu acho super interessante isso, é uma experiência que a gente vai vendo conforme vai adquirindo novos clientes também, como o senso de pertencimento é importante quando a pessoa ela tem um pouco mais de autonomia para propor um objetivo, alguns KRs ali, e daqui a pouco ela se vê como parte realmente
importante da execução daquela estratégia, né? E não como alguém que, como você falou no começo, que recebia uma coisa mais de cima para baixo, estão aqui para fazer, e aí a pessoa parece que algo foi imposto, né? E dificilmente esse tipo de coisa as pessoas gostam. Ainda mais o pessoal mais novo para se engajar realmente, e ainda mais que é voluntário, né? A pessoa é voluntária, tá ali recebendo ordem, vamos dizer assim, né? Talvez não fica muito legal. Mas, cara, que bom que tá ajudando. Putz, fico super feliz de ouvir isso. Gustavo, além disso, né, eu trago eu sempre brinco, né, que a metodologia, quando a gente fala de OKR, eu sou um defensor assíduo, né, da metodologia em si, porque eu digo que ela acabou transformando a gente enquanto empresa, né? Porque, mais uma vez, né, há 3, 4 anos atrás, a gente também tinha um planejamento, nós somos uma empresa de tecnologia, e nós tínhamos um planejamento de 3 anos. Cara, imagina um planejamento de 3 anos para uma empresa de tecnologia. Ao final desses 3 anos, cara, praticamente a gente tinha mudado tudo. Então, eu fico pensando, né, imagina a gente em 2020, né, no ano que foi, maluco que foi, louco que foi, usando uma metodologia de planejamento muito a longo prazo, né, não que não tenha que ter, mas sem estratégia de tiro curto, assim, né, com períodos menores. Imagina como que a gente iria sobreviver, né? Porque, então, acho que a metodologia trouxe para a gente assim, uma mudança radical enquanto empresa e por sentir isso na pele, por ter implementado isso, por ter vivido isso na pele, eu acho que era inevitável trazer aqui para dentro da entidade. Pô, que legal, essa constatação que você fez é uma coisa que a gente vem falando bastante, que é importante ter uma visão de longo prazo, que é uma visão, né, como diz o nome, assim, onde é que você quer chegar, como é que você imagina a sua empresa daqui a alguns anos, mas tem uma frase que eu gosto bastante que diz que você tem que ser rígido na visão e flexível nos detalhes, né? Eu acho que o OKR traz um pouco disso, porque o mundo vai mudando, a tecnologia muda, teus clientes mudam, surgem novos concorrentes o tempo inteiro, a coisa que a gente mais vê, né? E aí você, enfim, vai tendo que se adaptar. E eu acho que o OKR traz esse componente de adaptação, na verdade, esse reconhecimento de que o mundo é dinâmico, ele vai continuar mudando. A pandemia foi um exemplo, mas se você olhar alguns anos para trás, você vai identificar vários eventos, talvez não nessa proporção, mas que fizeram as empresas terem que se repensar. Greve dos caminhoneiros, tem uma crise aqui, crise ali, passa uma reforma que ninguém achou que ia passar, essas coisas mudam, né, como você está vendo o mercado, e eventualmente mudam, pelo menos um pouco do seu planejamento para os próximos meses. E, enfim, é legal essa constatação que você fez, porque é muito o que a gente vem falando e vem observando também nos demais clientes. E além de tudo isso, né, Gustavo, acho que a metodologia ela tem um outro fator que a gente tem que levar bastante em consideração, que é o seguinte, além de você preocupar com resultados, né, que eu acho que essa foi uma virada de chave bem grande quando a gente implementou a metodologia na empresa, que foi o seguinte, né, a gente, enquanto diretoria na empresa, a gente definiu o planejamento e entregava para os times. E toda a one-on-one que a gente fazia, essa era uma principal reclamação. Poxa, eu quero participar, eu não quero só remar, eu quero entender para onde que a gente está seguindo, né? Essa foi. E um outro ponto, que é o seguinte, que é o processo de evolução, que ele é natural da metodologia. Porque é o seguinte, não só pensar lá no resultado, no atingimento ou não, né? Porque eu não estou preocupado, aliás, até pela metodologia, eu nem devo atingir o 100% do resultado proposto, né? Porque se eu atingir o 100% significa que eu não fui ousado e desafiador o suficiente. Mas eu acho que esse processo de aprendizado ele é muito da hora, porque o integrante do time, ele acaba tendo essa percepção e de um ciclo para o outro, ele acaba entendendo o quanto ele evoluiu, né? Não só no atingimento, mas durante aquele processo ali para ele atingir algum resultado-chave, né? Eu acho que isso é um processo bem legal. Eu acredito realmente assim que toda a metodologia, o OKR sendo uma delas, ele tem alguns fundamentos, alguns princípios que norteiam, né, como aquela metodologia deveria funcionar, e depois você tem algumas flexibilidades, vai adaptando para a realidade de uma associação, de uma empresa, etc. E um do OKR assim, fundamental é a transparência. Realmente não tem como você ter grandes expectativas das pessoas, assim, da forma como elas vão se portar na empresa, se não der a transparência. E normalmente esse é um passo complicado, né, de você dar na empresa, porque às vezes a pessoa já tem aquele negócio há alguns anos, caso que a gente já se deparou, e ela vai ter que dar aquele primeiro pulo de começar a abrir algumas coisas. E normalmente o pessoal vai se preparando, faz algumas preparações, explica algumas coisas. Eu já vi alguns casos onde o pessoal apresentou os números e as pessoas se assustaram, às vezes tiveram algumas reações ruins, mas porque não foi feita uma preparação, às vezes a pessoa não tem nenhuma base de administração, então ela vê um faturamento de 100 mil e acha que o cara embolsa 100 mil todo mês, né? Ele não entende as outras coisas. Mas você... Pode falar. Não, você colocou um ponto, Gustavo, que ele é chave. Porque assim, o que acontece? Eu tenho feito alguns processos de mentoria
com algumas startups, né? Tenho feito lá com o pessoal do Co-Create, do Co-Create Lab, tenho feito com a aceleradora também de BH. E, cara, é impressionante que essa pergunta é tão recorrente, né, nas mentorias. Eles me perguntam, Ederson, olha só, eu tenho um faturamento aqui que está muito baixinho. Se eu abrir esse faturamento para o meu time, será que eu não vou assustar o time e perder alguns talentos? Você respondeu, você foi preciso, cirúrgico. Você não pode só chegar com um PPT e abrir aqui. Você tem que fazer uma preparação, você tem que explicar o que é faturamento, o que é lucratividade, o que é explicar o que é um balancete, né? Você tem que explicar os conceitos básicos do que norteia o churn. Você tem que explicar todas essas questões para depois sim você apresentar. Então, acho que é todo um... Não dá só para você chegar, acordei, agora vem cá, pessoal, senta aqui que eu vou abrir todos os números para você. Então, assim, tem que ser feito, na minha visão, né, na minha opinião, tem que ser feito. Porque é impossível você convidar alguém para alcançar algum objetivo se você não abre para ele qual que é o nosso cenário atual. Porém, tem que ser feito com bastante cautela, né? Desenhando, explicando, ou consolidando conceitos, né? Eu acho que isso é fundamental. Não, legal. Não, sem dúvida, acho que o processo de aprendizado ele precede esse tipo de movimento dentro da organização, né? Concordo totalmente aí com você que é fundamental. Ederson, cara, estamos chegando aqui ao fim. Eu acho que uma coisa bem legal que você poderia compartilhar conosco, tirando um pouco da parte mística e da fantasia toda, são alguns erros aí que você teve, dificuldades que você enfrentou quando estava implementando o OKR agora na Cibalc. E fica à vontade para compartilhar conosco. Eu acho que é importante, né? É importante a gente entrar, porque acontece... O mundo não é essa fantasia toda que é pintada, né? Acho que um dos principais, que a gente acaba errando bastante, é focar muito em KRs que são de esforço e não de resultado. Eu acho que esse é um cuidado bem grande que a gente precisa ter, né? Então, sempre se perguntar, né? Eu acho que a pergunta principal e eu fiz bastante essa pergunta aqui com o pessoal. Ok, chegamos aqui nesse KR. Agora vamos pegar o seguinte, se eu tirar esse KR aqui agora, ele vai fazer alguma diferença para o nosso objetivo, no atingimento do objetivo? Ah, sim, eu acho que não faz diferença nenhuma. Opa, então aqui já tem um erro. Porque assim, se esse KR não é fundamental, significa que ele não deveria estar aqui. Né? Então, esse de você priorizar e de você tomar o grande cuidado com essa etapa de esforço e resultado. Os KRs são para você focar em resultado. O como você vai fazer isso é uma etapa posterior. Então, acho que essa é uma dica bastante aí que eu tenho para dar. E, além de tudo isso, para você tomar um cuidado bem grande de criar cooperação entre os times e não competição. Porque se você utilizar a metodologia de forma errada, isso pode acontecer bastante e jogar por água abaixo aí, jogar por terra todo o plano de implementação da metodologia, né? Então esses cuidados são bem importantes de tomar. Pô, Ederson, que legal. Cara, estamos chegando ao fim aqui do episódio, como tinha falado, e queria te pedir então só para deixar umas últimas palavras. Primeiro te agradecer, eu acho que foi super bom, o papo super dinâmico, né? Tu tem bastante conhecimento de causa, assim por dizer, então uma coisa que é muito natural para ti. Se puder deixar um último recado para quem tem uma associação, quer começar uma associação, algumas dicas aí fundamentais sobre esse mundo, né, do terceiro setor, como você falou, a gente pincelou um pouquinho, focou mais em associações, etc., mas já dá para deixar algumas dicas para eles. Gustavo, eu acho que a dica é bem abrangente, tá? Ela serve para o setor privado, para o terceiro setor, né, até para o setor público, né, mas que é o seguinte, faça benchmark, né, faça contatos com quem já está fazendo algo que você não faz ou com quem faz algo que você deseja fazer. Eu acho que essa relação de benchmark ela é muito produtiva, porque quando você passa a mão no telefone, não tenha vergonha. Hoje, com essa questão aí da internet, a gente consegue fazer uma call, né, fazer uma videoconferência aí com entidades de outros estados, de outras cidades, e a gente nem precisa ter mais essa preocupação de deslocamento. Então, a principal dica é faça benchmark. Liga para alguém que está no mesmo segmento que você ou de um segmento diferente, pega dica, compartilha dores, compartilha problemas, compartilha soluções, pergunta. E também, além de você prospectar cases de sucesso para você aprender faça benchmark de você ser referência também e você ensinar, você ajudar também. Porque eu acho que isso te ajuda, né, tanto no processo de aprendizado, quanto quando você se abre a receber alguns contatos para dar algumas dicas. Eu falo por mim mesmo que esse processo que eu tenho mentorado algumas startups, eu não estou sendo só legalzinho, nossa, que legal, que bacana, ele está cedendo um tempinho aqui para ajudar. Eu estou pensando em mim, eu estou pensando nas empresas que eu sou sócio, nas entidades que eu atuo.
Porque, assim, a partir do momento que você ajuda alguma startup, você também está se ajudando, você está se forçando a aprender, você está conhecendo uma realidade, você está em convívio com um jovem que está ali com pensamento a milhão. Então, a minha dica, tanto para o setor privado, terceiro setor público, faça benchmark. Passa a mão no telefone, não tenha vergonha, chama no LinkedIn, faça benchmark, que eu acho que isso é bem produtivo. Inclusive, eu me coloco total à disposição, quem quiser me procurar aí nas redes sociais, Ederson Casimiro com H, Instagram, LinkedIn, me chama ali, eu estou totalmente aberto para trocar essa ideia aí, ajudar a ser ajudado, aprender, ensinar, é isso aí. Que legal, Ederson. Pô, achei super legal que você reforçou ali no fim, uma coisa que eu acredito bastante, que são essas relações de ganha-ganha. Você vai lá, ajuda a startup sai melhor, você sai melhor, exercitou um conhecimento que você tinha, que ensinar também você aprende, né? Enfim, consegue trazer algum benefício para suas empresas. Então, como dá pra gente estabelecer relações de ganha-ganha uns com os outros, né? Acho que isso é uma coisa super rica, um insight super rico aí, sem dúvida nenhuma. Show, Ederson. Cara, legal. Eu ia te pedir para deixar os contatos, você já deixou, agradeço ali. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim por aqui. Prazer de novo aí ter o Ederson aí aqui conosco. Eu super te agradeço, cara. Tá convidado aí se quiser voltar pro Bluecast, falar de algum outro tema. Acho que a gente tem bastante coisa que a gente poderia falar. Tá sempre, as portas estão abertas aí para você. E eu desejo um abraço aí para todo mundo. Obrigado por terem nos acompanhado em mais esse episódio. Valeu, pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal da EcoBlue aí, sempre carinhosos conosco. A gente também está à disposição. Obrigadão pelo convite. Um abraço, pessoal. E é isso aí. Vamos embora. Agora para cima. Você acabou de ouvir CoBlueCast. Acesse www.coblue.com.br.